Oh, glória a Deus. Declara essa canção. Aleluia. Oh, Deus, tu és poderoso. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Glória a Deus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Começa a declarar, a igreja. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra me buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, santo, santo é o Senhor. Você não precisa temer, amado, porque Deus está aí, ó. O Senhor está segurando nas suas mãos. Erga as suas mãos como um ato profético e segura nas mãos do Senhor. E declare que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Digno de louvor e de adoração. Tu és digno de louvor. Glória a Deus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Se você crê que você vai reinar com Jesus, erga suas mãos lá no alto. Fecha os teus olhos e começa a declarar. Vamos chamar a presença do Senhor nessa noite. Se você crê que você vai reinar com o Pai, oh Deus, nós desejamos a sua presença, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Em Jesus, aleluia. As mãos lá em cima, começa a declarar, a igreja. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Vem Jesus, vem Senhor, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Começa
Começa a chamá-lo, amado. Vem, Jesus. O Senhor deseja ouvir a sua voz. Oh, Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua boca e declara, igreja. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Começa a chamar Ele. Movimente a sua mão. Chama o Senhor. Chama a presença do Espírito Santo de Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias a Ti. Mensagem. Eu demorei até achar um tema que falasse, porque tem tantas coisas. Só que veio para mim como a fé que salva. Antes, eu gostaria de ler uma mensagem que fala sobre oportunidade. E aí vocês vão entender que com esse texto, a palavra que Deus me trouxe vai trazer grandes revelações a vocês. E aí vocês vão mudar, se Deus quiser, os pensamentos de vocês ainda na descrença, né? Nessa incredulidade, como o irmão William tem falado no domingo passado. E essa mensagem é de Alan Smith. Ele conta a história de um jovem que quis casar com a filha de um fazendeiro. Ele foi até o fazendeiro pedir a moça em casamento. O fazendeiro olhou para ele e respondeu: meu jovem, vá para aquele curral e eu vou soltar 3 touros, um de cada vez. Se você conseguir pegar o rabo de qualquer um deles, você pode casar com a minha filha. O jovem ficou esperando o primeiro touro. O portão do curral abriu e saiu o maior e mais selvagem touro que ele havia visto na vida. Ele decidiu em um dos próximos touros que tinha de ser uma escolha melhor que esse. Então ele correu para o lado e deixou o touro passar para o portão da saída. O portão do curral abriu de novo, inacreditável. Ele nunca havia visto qualquer coisa parecida. O touro batia no chão com as patas e resmungava enquanto olhava para ele. Seja qual for o aspecto do próximo touro, tem que ser melhor que esse. Ele correu para a cerca e deixou o touro passar. O portão abriu pela 3ª vez. O jovem sorriu. Este era, sem dúvida, o touro mais franzino e fraco que ele já havia visto. Este era o touro dele. Quando o touro veio correndo, ele se posicionou à direita e pulou no momento certo. Ele estendeu a mão, mas o touro não tinha rabo. A vida é assim. Ela é cheia de oportunidades. Mas nós vamos visando apenas as dificuldades. E nós vamos deixando as oportunidades passarem. Às vezes as oportunidades serão difíceis, pois a maioria é, porque Deus não dá nada de graça a ninguém. Porém, uma vez que deixamos passar, às vezes na expectativa de aparecer algo melhor e mais fácil, podemos nunca mais encontrar. A mesma coisa se vê no serviço de Cristo. Deus muitas vezes abre as portas,
oportunidades para você falar com Ele, oportunidades para ministrar a alguém que está necessitando, oportunidade de fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Se nós as deixarmos passar, talvez estamos esperando algo mais fácil e podemos perdê-las para sempre. Dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Quando somos convidados a participar da casa do Senhor, quando somos convidados a participar de células, quando somos convidados a fazer parte de algum ministério, e nós só vemos as dificuldades. Às vezes Deus, quando a gente é convidado a participar de um culto, nós negamos em pensar que em pleno domingo, está passando tanta coisa boa na televisão. Talvez seja essa a oportunidade que Deus está te dando para você ouvir aquilo que você está precisando no momento de desespero. E nós deixamos as oportunidades passar. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2 e 3, está escrito lá: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Em Gálatas 6, 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família da fé. Então, essa mensagem fala da oportunidade que muitas vezes nós deixamos passar. O texto que eu trouxe para vocês vão ver que essa pessoa não deixou a oportunidade passar. E isso fez com que a vida dele mudasse. Agora eu peço que vocês abram a Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Amém? O cego de Jericó. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Por que será que Bartimeu foi escolhido para receber a sua cura? Sendo que naquela época existiam milhares e milhares de cegos. Bartimeu não ficou cego, Bartimeu nasceu com essa dificuldade, ele nasceu cego. E para uma pessoa que nasce cega, não tem cura. Então aqui fala que ele nasceu cego, mas por que será que ele era diferente dos outros? Por que será que ele queria tanto ter essa visão? Eu creio que houve 4 razões para que isso acontecesse. Primeiro, ele foi direto à fonte. Ele agarrou a oportunidade. Ele podia ter tentado médicos, feiticeiros, charlatões, mas ele sabia que só Jesus era a sua cura. Quantas vezes deixamos a oportunidade passar? Bartimeu não perdeu essa oportunidade. Quantas vezes deixamos de dizer em nossas casas que amamos o nosso marido, nossas esposas, nossa família,
Nós deixamos de dar um afeto, de dar um carinho, achando que depois. Mas às vezes o depois pode nunca mais acontecer. Quando há um momento de você dizer eu te amo, diga eu te amo. Se você sentiu a necessidade de dar um abraço, dê o abraço. Porque o depois pode não mais existir. E nós temos o defeito de deixar para depois. E depois, e depois. Quantas vezes arranjamos desculpa para não estarmos presentes nos cultos? A oportunidade de viver com Deus, quem sabe a palavra ministrada é o que Deus quer que você ouça naquele momento. E nós deixamos, outro dia eu vou, outra hora eu vou, porque eu era assim. Muitos me convidavam. Cristina, vamos para o culto essa noite? Eu sempre arrumava uma desculpa. Cristina, vai ter célula, vamos lá para você ver que interessante. E eu arrumava outra desculpa. Hoje eu vejo que talvez seria o medo de escutar a verdade. Talvez seria o medo de saber que eu estava por um caminho que eu achava ser certo, porém hoje eu descubro que não é. E depois que eu comecei a frequentar essa igreja que me acolheu com tamanho coração, fui muito bem recebida, eu e meu esposo. E hoje eu aproveito todas as oportunidades que me são dadas. Aquela era a última vez que Jesus passou por Jericó, porque mais adiante a gente vê que Jesus, depois que ele passou por Jericó, ele foi morto. Bartimeu não sabia que aquela era a última vez que Jesus ia passar por ali. Mas ele aproveitou antes que fosse tarde demais e ele foi atrás de Jesus. Deus pode fazer o sobrenatural sobre sua vida. Então, por que não viver isso? O que te impede de viver o sobrenatural? O que nos impede é o deixar para depois e depois. Bartimeu aproveitou a oportunidade, não deixou para depois ou para o outro dia. Bartimeu nunca perdeu a esperança de enxergar. E ele nasceu cego. Jesus entrou com seus discípulos em Jericó. Porém, Bartimeu só o chamou na saída, depois que Jesus já estava saindo. Bartimeu ele não possuía posses. Ele estava mendigando. Ninguém poderia mudar a história dele, apenas a sua fé. Tem pessoas que aqui estão vivendo milagres. Glória a Deus. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de receber esse milagre, você também pode. Porque para Deus nós somos todos iguais. Então por que uns estão recebendo milagres e outros ainda não? O que está faltando? Cada testemunho dado aqui na frente serve como um combustível de ânimo, de força, para você que ainda não teve um milagre na sua vida, você vê que você é igual a todo mundo. O que falta, será que é Deus olhar para você ou é você dar atenção a Deus? Só o fato de você acordar toda manhã, para mim, já é um milagre. Porque Deus poderia decidir que eu não ia mais acordar. Mas Deus me dá novamente a oportunidade de estar fazendo diferente. Imagine a multidão naquele lugar, cercando Jesus, e Bartimeu ali, sentado, mendigando. Então ele escuta que era Jesus que estava ali. Ele escuta, dentre toda aquela multidão que estava rodeando, ele sentado, ele escuta que era Jesus que passava. E aí ele clama. Aí vocês veem lá no versículo 47, e ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segundo, ele não deixa a opinião dos outros dominá-lo. A multidão tentou intimidá-lo. Imagine um miserável sentado ali mendigando. Quem era ele? Um coitado.
querendo a atenção de Jesus? A multidão toda querendo a atenção de Jesus e aquele mendigo querer atenção? Eles queriam que ele se calasse. Aquela multidão não estava preocupada em ajudá-lo, por pior que fosse a necessidade dele. A multidão queria que ele apenas se calasse, porque todos queriam falar com Jesus. Teria sido bem mais fácil ele ter ficado calado. Ele ter sido repreendido pela população para ele calar, ele podia ter ficado calado. Quem era ele? Um simples mendigo, um coitado? Mas não, Bartimeu continuou clamando: Jesus, tem misericórdia de mim. Quantos outros cegos naquela mesma noite, naquele mesmo dia, ficaram calados, querendo também essa cura, e por medo da repreensão da multidão, da população, por medo, se calaram e não receberam o milagre. Assim somos nós quando nós estamos falando para alguém que nós vamos participar da igreja, nós vamos começar a frequentar aquela igreja, nós vamos no culto, nós estamos participando da célula, nós nos encontramos naquele lugar e as pessoas querem nos tirar do caminho de Jesus, colocando empecilhos. As pessoas querem nos derrubar. Quando falam para nós que não tem mais jeito, quando você está passando por uma dificuldade e você vai pedir ajuda para as pessoas e eles falam: desista, isso não tem mais jeito. Ele está no vício? Desista, não tem mais jeito. Ele está desempregado? Foi por tudo, não conseguiu? Desista, você não tem mais jeito. E aí eu volto e falo: por que pedir ajuda para as pessoas que somos carnes igual a nós, que pecam igual a nós, sendo que nós temos uma pessoa que pode olhar para nós e dizer: não, confia em mim que eu vou te ajudar. E nós achamos mais fácil pedir para um irmão de carne ajuda. Bartimeu estava determinado em ter a sua visão restaurada. Era isso que ele queria. Em terceiro, ele exerceu sua fé em Cristo. Na época, já se sabia que Jesus fazia milagres. Ele recusou ser silenciado pela multidão. Jesus, escutando aquele pobre mendigo gritando e clamando: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. E quanto mais a população pedia: cala-se, e ele mais alto gritava. Sabe por quê? Porque se ele falasse baixo, Jesus não ia escutar. Se ele se calasse, Jesus não ia escutar. E ele gritava cada vez mais forte, cada vez mais alto: Jesus, tenha misericórdia de mim. E Jesus escutou. E no meio daquela multidão, Jesus olhou e mandou que chamassem ele, que ele viesse até Jesus. Então, chegaram nele e falaram, lá no versículo 49, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Prontamente Bartimeu jogou sua capa, levantou e foi em direção a Jesus. Lembrando que ele era cego. Ele foi até Jesus, Jesus não foi até ele. Ele foi até Jesus. Imagina aquela multidão que estava ali, olhando para Jesus, e Jesus chamando aquele pobre coitado. Porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus não olha a nossa aparência. Jesus sabe dos sentimentos de cada um. Nós podemos enganar a nossa família. Nós podemos enganar o nosso pastor. Nós podemos enganar a qualquer um. Só que Jesus não. Esse nós não enganamos. Até a hora que eu estava lendo, eu imaginei, né? Eu falei assim, quando a gente fala de enganar, né? Às vezes a gente fala, você não pode enganar Jesus. Então, às vezes, quando vamos fazer alguma coisa errada, a gente olha assim, né? Eu acho que agora a gente tem que começar a olhar assim. Porque é Ele que está olhando. E é dele que nós não escondemos nada.
havia um desejo daquele homem de estar ali, perto de Jesus. Ele era fiel ao seu propósito. Bartimeu tinha foco, ele estava determinado. Agora ele estava diante de Jesus. Então Jesus pega e olha para ele e pergunta: o que queres que eu faça? Naquele momento, Bartimeu podia ter falado: olha, Jesus, eu quero um carro, quero uma casa, quero ficar milionário, quero uma esposa, quero ser bonito. Mas não. Ele simplesmente olhou para Jesus e falou: que eu tenha vista. Ele queria apenas enxergar, ele queria ver. Imagine essa frase sendo ouvida por toda aquela população. Eu penso que deve ter tido um silêncio naquele momento, quando Jesus pergunta: o que queres que eu faça? O povo deve ter parado e pensado: o que ele vai pedir? O que ele vai pedir? E ele simplesmente pediu que queria voltar a enxergar. Ele queria enxergar, ele queria ter vista. Ninguém pode realizar esse desejo, mas para Jesus nada era impossível. Esse Jesus que curou Bartimeu naquele momento é o Jesus que está entre nós. Amém? Então ele pode tudo nas nossas vidas. Por mais impossível que você pensa que pode ser, para Jesus nada é impossível, basta você ter fé. Basta você acreditar. É você não deixar as oportunidades passarem. É você agarrar a oportunidade e vir buscar a palavra de Jesus, de Deus. Às vezes você tem uma Bíblia na sua casa, mas ela fica de enfeite. Às vezes você abre num salmo e deixa lá acumular poeira. Porque foi falado que deixar no Salmo 191 é bom, que espanta tudo que é ruim. Os espíritos vão lá ler o Salmo 191 e vão correr da tua casa. Se você não fizer uma oração forte, se você não clamar por Jesus, pedir misericórdia, você não vai alcançar nada. Por que será que Jesus fez essa pergunta: o que queres que eu faça? Sendo que Jesus conhece cada um de nós. Por que será que Jesus perguntou? Eu acredito que Jesus perguntou para mostrar para aquela multidão que o que ele queria era impossível pelas mãos do homem. Que o que Bartimeu queria enxergar era impossível um homem conseguir. Então Jesus perguntou para a população saber a resposta. Porque só Deus cura. Porque só Jesus estava com o poder da cura sobre as mãos dele. E é por isso que ele deve ter perguntado: o que queres que eu faça? Porque estava visível que o que ele queria era enxergar. Então Jesus responde: vai, a tua fé te salvou. Isso nos mostra que quando Jesus fala: vai, a tua fé te salvou, isso nos mostra que naquele momento Bartimeu voltou a enxergar. Não foi a persistência dele em estar clamando por Jesus que salvou. Não foi a sua justiça que o salvou. Não foi a sua posição social que o salvou. Mas sim a fé. A fé que ele tinha. E como Jesus conhecia e sabia dos sentimentos daquele homem, Jesus o salvou. Note também que não foi Jesus ao encontro dele. Jesus fez com que ele viesse ao encontro. Porque quando Jesus viu que Bartimeu estava ali clamando, Jesus continuou andando. Quando Jesus para e pede para que chamem ele, Jesus podia ter ido até lá. Jesus não. Pediu que trouxessem, que chamassem ele. E ele foi até Jesus. É igual a nós. Nós queremos tanto algo, tanto. E aí a gente fica esperando que Jesus venha fazer o milagre para nós. E nós ficamos em casa. Nós não oramos. Nós ficamos em casa. Só que o que nós temos que pedir é que Jesus, que nós temos que ir até Jesus. Nós temos que buscar a Jesus para conseguir a nossa cura.
E nós ficamos esperando que Jesus venha até nós. Quarto, ele segue a Jesus. O encontro não foi o suficiente para ele. Ele continuou seguindo Jesus. Ele evidenciou sua fé quando ele começou a seguir Jesus. Lá no último versículo, fala, e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu então começou a andar com Jesus. Amém? Cristo sempre está lá em tempos de crise. Mas também é tão real quando nós temos e conhecemos a sua presença. Eu não sei o que vocês estão precisando essa noite. Eu não sei o que cada um aqui necessita. Mas Deus é onipresente. Ele pode o sobrenatural sobre as nossas vidas. Para encerrar, irmãos, eu espero que essa mensagem tenha tocado o coração de vocês, assim como tocou o meu. Uma mensagem forte, que nos faz repensar o que estamos fazendo errado. O que nós estamos fazendo de errado. Porque Jesus não erra. Eu peço que vocês fiquem em pé. Peço que vocês fechem os seus olhos. Vocês fechem os seus olhos. Eu não sei a situação que você está passando. Não sei o que vocês estão precisando. Porém, se for uma situação difícil, impossível aos olhos dos homens, escute a pergunta de Jesus a você. O que queres que eu faça? Imaginem vocês que seja Jesus perguntando neste momento. O que queres que eu faça? Fale com Deus. Fala do que você está precisando neste momento. Quais são as suas necessidades? Se você está passando por algum tipo de vício ou alguém da família. Se você está precisando de um emprego. Se você está precisando está com algum problema de saúde. Vá pedindo a Deus. Pois Deus está aqui pedindo para vocês o que queres que eu faça. Fale para Deus. Deus está oferecendo essa oportunidade para vocês hoje. Aproveitem e digam: Filho de Davi, entra na minha vida. Tem misericórdia de mim. Filho de Davi, entra na minha vida. Tenha misericórdia de mim. E lembre que Jesus falou para Bartimeu: a sua fé te salvou. E eu espero que Deus esteja falando com vocês. E eu espero que vocês passam para Jesus tudo aquilo que vocês necessitam. Pois Ele sabe. Mas Ele quer ouvir você falar. Você pedir. Clame. Clame a Jesus para que Ele possa estar olhando por vocês. Pois Ele sim pode te salvar. Não sou eu. Não é o pastor. É Deus que pode te salvar. E tenha certeza que Deus vai te responder. A sua fé te salvou. Amém?